Olá, estudante! Professor Denilson mais uma vez com vocês. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre resoluções de circuito em corrente alternada. Nesse exemplo que a gente mostra aqui, eu tenho a presença de um resistor e um indutor ligado em série a uma fonte de 80 volts RMS, né, com a frequência de 60 Hz e 0 graus. Então, quais são os parâmetros, quais são os passos que a gente tem que fazer para resolver um circuito como esse? Bom, primeiro passo, nós temos que calcular qual é a reatância indutiva, que é devido a essa presença aqui desse indutor, tá bom? Então, para calcular essa reatância indutiva, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que XL vai ser igual a 2πf vezes a própria indutância lá que eu tenho que calcular, tá? Então, vou calcular o XL aqui. Então, XL vai ser igual aqui a 2 vezes, eu vou usar 3,14 vezes a frequência, que é 60 Hz. E esse 250 mili, como aqui está em mili, eu vou traduzir isso aqui, vou converter isso aqui para henries, tá? Então, mili significa que isso aqui é 10 vezes menor, aliás, 3 vezes menor. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, 250 vezes 10 elevado a menos 3, que é justamente o valor do milho que eu tenho aqui. Então, a reatância indutiva vai ser o resultado dessa nossa continha aqui, tá? Vou pegar a nossa calculadora. Na calculadora, a gente vai ter aqui o seguinte. Vamos lá. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 250 vezes 0,001. Isso aqui é 10 elevado a menos 3, tá? Então, multipliquei aqui direto, mostrando como está feito aqui. Isso nos dá 94,2. Então, a gente vai encontrar que a resistência à reatância indutiva deu 94,2. Então, a gente vai colocar aqui XL é igual a 94,2 ohms. Se a gente estivesse tratando com um circuito série com apenas resistores, como esse daqui, e não tivesse nada mais de resistência além de resistores aqui, pessoal, a gente poderia calcular aqui usando a lei de Ohms, somando aqui, né, para calcular a corrente, somando aqui qual seria a resistência desse aqui mais esse aqui em série. Porém, a gente não tem só uma resistência aqui de 500 ohms, a gente tem a presença de um indutor. Esse indutor aqui, ele causou uma diferença angular e por isso a gente precisa usar os vetores, que é isso que eu estou desenhando aqui agora, tá? Que mostra aqui, ó, qual que vai ser o comportamento da tensão e da corrente presentes nesse ponto, tá? Então a gente vai ter essa configuração aqui. Essa parte aqui é chamada de parte real e essa parte aqui é chamada de parte imaginária. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que recorrer aos números complexos que dizem que o Z, que seria essa resultante que eu tenho aqui, né, de um determinado ponto, da parte real e da parte imaginária, o resultante disso aqui seria A mais B, considerando que aqui seja o A, que é a parte real, e aqui o B, J. Esse J aqui é em relação à eletricidade, tá? Se você pegar número complexo normal, você vai ver que aparece a letra I. Mas para a eletricidade, a gente usa a letra J, tá bom? Então, só para corrigir aqui, na verdade, a letra J, quando se apresenta aqui em circuitos de eletricidade, fica JB aqui. Esse aqui é o número complexo que a gente vai calcular justamente baseado nesse ponto que eu mostrei aqui
nessa figura. Além disso, a gente vai ter também um ângulo θ, que é esse ângulo que está aqui formado pela defasagem dessas duas parcelas, tá bom? Bom, dito isso, voltando um pouco da matemática, a gente vai tratar agora que essa aqui, reatância indutiva, vai ser justamente montado agora novamente aqui o triângulo retângulo, tá? E nesse triângulo retângulo eu vou ter a seguinte configuração. O ângulo θ vai ser aqui o XL, que vai estar a parte imaginária, e esse XL vale 94,2, e tem a parte resistiva, né, que é a parte real. Esse resistor aqui, ele vale 500 ohms. Esses 500 ohms aqui vai estar essa composição. E aqui eu tenho o que a gente chama de impedância total do circuito, que é a somatória vetorial desses duas parcelas, o XL e o R. Esse circuito aqui, por essa configuração, é conhecido como RL, seria resistivo indutivo, em série. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Bom, descobrimos agora aqui que a gente está usando os números complexos para resolver problemas de eletricidade. E agora eu vou calcular aqui, baseado nessa equação aqui, ó, nesse Z que eu tenho aqui, eu vou descobrir agora quem é essa impedância. Então, o Z vai ficar igual a raiz quadrada. Se a gente observar, pessoal, eu estou usando o teorema de Pitágoras aqui. Estou usando essa parcela aqui e essa parcela aqui, ó, 94,2 e 500 aqui. Então, Z vai ficar igual a 500. Deixa eu pegar aqui a fazer de novo aqui direitinho. 500 ao quadrado mais 94,2 ao quadrado. Então, eu tenho que Z vai ser igual a essa nossa continha que tem aqui. 500 ao quadrado vai dar esse valor, mais 94,2 ao quadrado deu esse valor, e a raiz desses dois vai ter 508,796, tá? Vamos arredondar esse 508 aqui para 508,8, tá bom? 508,8. Então a impedância aqui desse circuito é 508,8 ohms. Essa aqui é a nossa impedância. E aí, achando a impedância do circuito, eu agora preciso converter isso aqui para a forma polar, já que eu tenho um ângulo aqui na forma polar desse número complexo que tem aqui, tá? Então, eu tenho agora aqui. Para achar esse ângulo, o que eu preciso fazer? Esse ângulo é calculado baseado na tangente do ângulo θ, que é esse ângulo θ que eu tenho presente aqui no meu desenho, tá? Esse ângulo θ aqui. Então, a tangente a menos 1 vai ser a parte imaginária, e na parte imaginária a gente descobriu que a parte imaginária é essa aqui, 94,2. Então, eu vou pegar aqui, ó, 94,2 e vou dividir pela parte real, que é os nossos 500 ohms aqui, tá? Então, eu tenho aqui 500 ohms. Então, eu sei que a tangente a menos 1, que vai ser igual ao meu ângulo θ, isso vai ser igual a 94,2
dividido por 500. Isso me dá 0,184. 0,1884. 0,1884. Isso aqui convertendo para o ângulo realmente, eu vou pegar a calculadora aqui, vou usar a função trigonométrica e a segunda função. A tangente a menos 1 disso vai me dar um ângulo de 10,669. Vou arredondar para 10,667. A gente vai ter um ângulo aqui de 10,667 graus. Muito bem. Então, essa forma que a gente tem aqui de forma retangular, eu posso representar agora na forma polar, que eu vou fazer aqui em cima, que vai ser a seguinte. Z vai ser igual ao módulo que eu encontrei, que no caso foi esse módulo aqui, que dá 508,8, e o ângulo vai ser exatamente esse ângulo θ que eu achei aqui, 10,667. Então a forma polar dessa conversão de forma retangular vai ser isso aqui, ó, 10,667 graus. Ok. Então, sabendo, pessoal, aqui a tensão que eu tenho da fonte, que é 80 volts, como está mostrando aqui, ó, tensão V1, 80 volts, e o ângulo de 0 graus, eu agora consigo calcular com a minha corrente I. Então, eu tenho que a corrente aqui do circuito vai ser a tensão com o ângulo dela, dividido pela impedância com o ângulo dela. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui agora, a tensão da fonte é 80 volts, com um ângulo de 0 grau, e a impedância do circuito nós achamos aqui que é 508,8 vezes ângulo de 10,667. Então, a gente vai ter aqui, ó, 508,8 com ângulo de 10,667 graus. Então, a nossa corrente aqui vai ser esse resultado que a gente vai encontrar aqui agora. Tá? Eu tenho aqui 80 dividido por 508,8. Isso deu 0,157. Então, a gente vai colocar aqui 0,157. E o ângulo que eu tenho aqui, nesse caso, a gente faz o seguinte. Divisão com esse tipo de condição aqui, né? De números aqui na forma polar, vai ser esse menos esse. Então, 0 menos 10 vai ficar menos 10 graus, 667. Então, isso aqui, pessoal, é a nossa resposta, tá? A nossa resposta é justamente isso daqui. A corrente do circuito aqui é 0,0157 amperes, que é justamente a corrente que circula por esse caminho aqui, né? Que está passando aqui numa fonte que tem essa configuração, tá? Percebam que a gente observando bem mais friamente, o resistor de 500 ohms, ele tem a maior parte aqui da resistência presente no circuito, já que a impedância total deu apenas 508,8, ou seja, essa parcela aqui do indutor, ela contribui muito pouco para a resistência, mas isso aqui, essa contribuição foi pouca porque a frequência também foi baixa. Se essa frequência aqui tivesse um valor maior, isso aqui teria também uma resistência maior, conforme mostra essa equação aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham entendido. E aguardem a próxima aula, que eu vou montar um circuito num simulador eletrônico para a gente confirmar e comprovar que esses valores são os verdadeiros, tá bom? Obrigado e até mais.